Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Mais um episódio para aprendermos sobre a palavra de Deus. Sempre que eu trago um tema e nós abordamos versículos da Bíblia, saiba que tanto você aprende aí quanto eu, porque a palavra de Deus ela é viva e ela sempre traz novas revelações, aprendizados mais profundos e nós não podemos parar de buscar. Porque sempre que buscamos, ficamos fortes, onde a palavra chega, a luz chega. Hoje, nós vamos falar sobre o pecado e a justiça de Deus. Antes de começar a ler os versículos, eu quero apenas definir essas duas palavras e que você memorize bem elas duas. A justiça, existem várias definições, eu peguei no dicionário comum da Oxford. A justiça ela é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, o que é justo. Quando a gente fala de justiça, é fazer as coisas certas, de forma justa, né? Se você semeou o bem, você vai colher o bem. Se você semeou o mal, você vai colher o mal. O que é justo, o que é certo, o que é correto. Essa é a definição básica que eu vou trazer aqui para vocês sobre justiça. O pecado, né, muitas pessoas... Eu digo isso porque quando olhava para essa palavra, eu não entendia muito bem. Mas quando a gente fala em pecado, nós falamos em falta. É algo que é uma falta, é um erro, é uma desobediência a Deus. Você com certeza já ouviu aquela frase que diz assim: nossa, ficou impecável, ficou sem pecados. Ou seja, ficou sem erro, ficou perfeito. Então, quando falamos em pecado, falamos no erro, na falha, naquilo que é ruim. Então, o pecado, ele é ruim. Entendendo essas duas definições, vamos entrar para o tema, vamos nos debruçar aqui em alguns versículos que o Espírito Santo me trouxe para a gente olhar para esse tema, olhar para a justiça de Deus, né? E o pecado no mundo. O que a palavra de Deus nos traz? Eu amo estar folheando a Bíblia porque lá eu aprendo tantas coisas. Bom, aqui em Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 4, diz assim: ó, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Ou seja, esse pequeno verso nos traz algumas características do nosso Deus. Quantas vezes definimos o caráter de Deus erroneamente, porque não o conhecemos? Quantas vezes a gente faz isso até mesmo com pessoas? Quando você olha para alguém, você julga pela aparência ou você julga pelo que está superficial aos seus olhos. Você só pode falar daquilo que você prova, daquilo que você experimenta, daquilo que você vive. Então, para a gente falar de Deus, é necessário a gente buscar o nosso Deus, que entregou seu Filho Jesus. Se você quer conhecer esse Deus, é mediante a sua palavra. Ele nos deixou um livro. Então, a partir da sua leitura, do seu buscar, você vai conhecer Deus. E aqui nesse verso de Deuteronômio, ele diz que ele é a rocha, que as suas obras são perfeitas. Olha só, diz que ele é rocha, ou seja, quem está nele está firmado. Que as suas obras são perfeitas, então as obras de suas mãos são perfeitas. A beleza no que ele faz, ele é um Deus belo. Todos os seus caminhos são justos, ou seja, ele é um Deus de justiça. Ontem, eu estava passando ali pela Via Costeira, eu moro no Rio Grande do Norte, né, em Natal, e eu passando ali pela Via Costeira, eu olhei para aquele mar, e eu amo muito apreciar as coisas, a criação de Deus. E quando eu olhei para aquele mar, eu vi a grandiosidade do Senhor. Ali, o que eu estava podendo ver, né, porque eu no limite do meu olhar, ali, no limite da minha visão, o que eu estava vendo era aquele mar bonito, aquele mar que o Senhor, Deus criou. E eu vi beleza naquele mar. E o Espírito Santo me deu uma palavra naquele momento que eu estava olhando para aquele mar. E ele me disse, assim como Deus, ele é bom e ele é belo em tudo que faz, ele também é justo e ele é um Deus de ordem. Sabe, o nosso Deus é um Deus de ordem. É difícil
explicar até para mim mesma, né? Porque eu tenho a mente limitada, sobre a bondade e sobre a justiça de Deus, o quanto Ele é reto e justo. Olhamos para Deus e vemos que Ele é bom. E Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas nós precisamos também entender que Deus é justo. Existe uma justiça. Ora, você tem um pai, você tem uma mãe ou alguém que cuida de você. Te traz segurança saber que essa pessoa é forte e pode te defender do mal? Claro que isso nos traz segurança. O nosso Deus é um Deus de ordem. Dentro de sua casa, há ordem, há limpeza, há organização. O nosso Deus, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro. Então, nós não podemos esquecer que o nosso Deus, além de bom, Ele também é justo, porque são infinitos os versículos que você vai encontrar na Bíblia Sagrada sobre o quão Ele é justo. A justiça de Deus, a santidade dEle não se mistura com o pecado. E o pecado é o quê? É ir contra a natureza de Deus. Se Ele é bom, e nele, como aqui em Deuteronômio diz, Ele não comete erros. Então, o nosso Deus, nele não há pecado. Mas se Ele lida com uma humanidade que está caída, Ele precisa agir em justiça. O Senhor, Ele precisa agir em justiça. Então, nós precisamos trazer esse assunto para que a gente possa meditar sobre as nossas vidas, sobre o que andamos fazendo, qual o nosso conceito sobre Deus. E entender que Ele é justo, isso nos traz segurança. Hoje, com o entendimento que eu tenho da palavra, até hoje, o meu entendimento até hoje, o que eu tenho de entendimento bíblico, sabe, entender que o meu Deus e o meu Criador e o meu Pai, Ele é justo, Ele é um Deus de ordem, isso me traz paz. E aí faz todo sentido aquele capítulo lá em Salmos, quando Deus diz que Ele acampa anjos à nossa volta para nos proteger. Como é que alguém vai proteger se não é forte e se não é justo? É necessário que esse Deus seja um Deus justo. Ainda mais num mundo onde esse mundo ele jaz do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas queremos dizer que tudo que acontece, a gente tende a dizer é culpa de Deus. Nós precisamos conhecer nossa posição, precisamos conhecer o que Deus deixou escrito, o que Ele deixou para nós. Nós precisamos ter um vislumbre maior para entender o que estamos dizendo. Até porque culpar a Deus não vai resolver nada. Não é a solução. A Bíblia diz que o acusador é Satanás. Ele é aquele que vai acusar. Se você estiver dentro de um problema e você começar a apontar o seu dedo, a culpa é sua. Não, mas a culpa é sua. Vai resolver o quê? Culpar, acusar não vai resolver nada. Nós precisamos entender quem nós somos, entender as obras de Deus e entender as obras do mal. Nós precisamos separar cada coisa e entender a vontade de Deus para as nossas vidas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos estar muito perto dele para poder ouvir o que ele tem a dizer sobre o que ele deseja para as nossas vidas. O Senhor, ele quer, a Bíblia diz assim, que a vontade de Deus é que todo homem chegue no pleno conhecimento da verdade. Ou seja, o que ele mais quer é que você entenda a verdade. Em outro verso você vai encontrar que uma vez que você encontra essa verdade te liberta. É como viver a vida com vendas nos olhos. E quando você vai conhecer a verdade, quando a luz chega sobre você, quando a luz da palavra chega sobre os teus olhos e o teu coração, você consegue enxergar. É como um raio, um feixe de luz. E o entendimento chega. A Bíblia também vai dizer que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, tudo isso é a Bíblia.
Quantas vezes eu, Débora, eu pereci porque eu não tinha o entendimento, o conhecimento. Sabe? Quando nós começamos a ter o entendimento das coisas, nós temos a oportunidade de fazer o que é certo. E aí muitas vezes perecemos, sofremos, não entendemos, culpamos a Deus, culpamos as pessoas, porque não entendemos. Mas glória a Deus que existem pessoas que falam da palavra. Glória a Deus que nós temos acesso hoje muito mais fácil à Bíblia Sagrada. Se você está ouvindo esse episódio, é uma oportunidade de Deus para que o desejo seja despertado dentro de você, para que você venha conhecer a verdade, que essa verdade venha te libertar e que você venha provar daquilo que Deus quer para você e para toda a humanidade. O que Deus quer é bom, mas nós não podemos esquecer que existe maldade no mundo, que o pecado entrou no mundo, que a humanidade caiu quando desobedeceu. Deus nos criou com liberdade de escolha. O amor faz isso. Imagina um casamento forçado. Você tem que amar a sua esposa, a esposa você tem que amar o seu esposo. Uma obrigação, um peso, é uma regra. Não. O amor, ele é livre, ele escolhe. Eu escolho te amar, eu quero amar você. Sabe? É uma escolha. Deus, ele nos amou, ele nos criou. Ele nos deixou cientes de que não deveríamos comer do fruto do conhecimento do mal. Conhecemos o mal, mas Deus, ele abriu um caminho de volta. Porque ele nos ama. E todo aquele que recebe esse amor vai ter comunhão com o Pai. Vai ter comunhão com Deus, com o Criador, com o seu Criador. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, sabe? De Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos interpretar isoladamente os versículos. Nós precisamos olhar, mas vamos olhar aqui num vislumbre maior. Para entender a vontade de Deus para a gente. Eu separei alguns versos aqui que falam sobre a conduta. Como nós estamos falando sobre o pecado e a justiça de Deus, eu trouxe alguns versos que falam sobre o comportamento humano. E vamos ver o que a Bíblia traz sobre esse assunto. Lá em Provérbios 21, 2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ou seja, você pode estar vivendo a sua vida achando que tudo que você faz é correto, mas Deus está sondando o seu coração. Porque somente Deus, ele sonda a intenção dos corações. Porque ele é poderoso para isso, ele nos criou. Então Deus, ele sabe a intenção do seu coração. Se você faz diversas coisas, inclusive e diz que é em nome dele. Não, mas eu vou à igreja, eu ajudo pessoas, eu faço ação social, Deus está vendo a intenção do teu coração. Ele está vendo. Porque por mais que você esteja fazendo o que é correto aos seus olhos e até mesmo aos olhos de outras pessoas, ninguém vai escapar dos olhos de Deus, da profundidade da qual ele nos sonda, sabe? Então, se você faz isso para, de alguma forma, parecer ser bom, dentro do seu coração não tem bondade, Deus está vendo. Então, nós precisamos ter essa consciência, porque a Bíblia nos diz isso. Em Provérbios 15, 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, Deus, ele está atento, vendo cada ato de cada pessoa. Ah, Débora, mas existe a justiça humana, né? Nós temos a justiça humana na Terra. E nós tentamos praticar aquilo que é certo. Se uma pessoa fez algo de errado, aquela pessoa vai pagar, vai ser punido. Nós temos a justiça humana, mas nós também temos a justiça divina. E quantas vezes culpamos a Deus por coisas erradas que acontecem no mundo? Ah, mas se Deus é justo, cadê a justiça de Deus então, com tanta maldade no mundo? Se você de fato quer saber essa resposta, você precisa buscar nas Escrituras.
o que de fato aconteceu. Quando Deus ele criou todas as coisas, ele criou tudo perfeito. Sabe, Deus ele não criou a doença, Deus ele não criou o sofrimento, a lágrima, sabe, a dor. Ele não criou isso, ele nos criou. Se você for ler as primeiras páginas da Bíblia, que é o início de tudo, é a criação do homem. Deus ele criou tudo perfeito. E Deus foi criando as aves, a vegetação, Ele foi criando os céus, a terra, Ele foi criando os animais, Ele foi criando tudo. E a Bíblia diz que era bom, porque Ele é bom. Mas uma vez que o homem, em sua liberdade, decidiu conhecer o mal, nós precisamos entender que existe um Deus, que existe a gente, né, nós, humanidade, e existe o mal. É nítido, existe o caminho do bem e do mal. Uma vez que o homem pecou, ele entregou, ele delegou aquela autoridade que ele tinha para Satanás. Isso está em Gênesis, aí se você for lá mais para frente na Bíblia, você vai encontrar. Eu não estou lembrando de onde é. Mas a Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno, que o mundo pertence ao maligno. O governante deste mundo presente agora é ele. Então é natural que vão haver obras das mãos dele. Vai existir. E agora, Débora, está tudo perdido. Não. Porque uma vez que você conhecerá a verdade, ela vai te libertar. Você não vai estar mais encarcerado nisso. Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Porque uma vez que você entende quem você é em Deus, uma vez que a autoridade volta para você através de Cristo, aí a coisa muda. Porque você vai entender que o mundo jaz do maligno, mas que você não é tocado por ele. Que existe uma autoridade em você. Que existe um poder do Espírito Santo dentro de você. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus. Porque quando Jesus ele morre naquela cruz, existe a morte física dele, mas existe também a morte espiritual, porque a Bíblia vai dizer em Efésios que Jesus ele vai e ele desce nas profundezas, sabe? Ele paga os nossos delitos em tudo, seja no reino físico, porque ele morre na cruz, mas também no reino espiritual, principalmente no reino espiritual. E ali há separação. Quando Jesus diz naquela cruz, Deus meu, por que me desamparastes? A maior dor de Cristo naquele momento é exatamente a separação de Deus com ele. Porque agora sobre Jesus estavam todos os nossos pecados. Então Jesus ele provou, a Bíblia diz que Jesus experimentou a morte por nós. Para que, Débora, ele fez isso? Para que eu e você tivéssemos vida eterna. Para que eu e você fôssemos salvos. Para que eu e você não estivesse à mercê do mal eternamente. Uma vez que nós pecamos, imagina, Deus ia dizer, eu criei tudo, vocês pecaram. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele nos mostra o seu amor enviando o seu Filho para nos resgatar. Porque agora conhecemos o mal, mas agora também conhecemos o caminho da vida eterna que é Cristo. Então, Deus ele envia o seu Filho para nos salvar, sabe? Salvação. Meu Deus, quando eu olho para essa palavra, você precisa entender o que é ser salvo. Ser salvo não é apenas ir lá na frente da igreja, levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus. Não, você precisa entender o que é a salvação. Você precisa entender profundamente o que é salvação. Quando nós somos salvos em Cristo, nós entendemos que o Espírito Santo, ele vai começar a morar em você. E esse mesmo Espírito vai te ensinar todas as coisas. E você vai começar a entender a sua autoridade. Ei, nós somos discípulos de Cristo. Nós somos chamados para amar as pessoas. E somos chamados também para praticar a justiça de Deus. Sabe, eu até selecionei um versículo agora que veio na minha mente e vou falar para você. Quando a gente define amor, sabe, Deus ele nos chama para andar em amor, para viver em amor, porque Ele é amor.
Mas vamos lá meditar um pouquinho sobre o que é amor, o que é o amor de Deus. E o que é o amor que Ele diz para a gente viver na terra. Será que se eu digo que eu amo os meus filhos, mas eu vejo meus filhos perecendo, por amor eu vou me calar? Não. Sabe, uma vez que você entende a palavra de Deus, uma vez que você entende o que é a salvação de uma alma, uma vez que você entende o que é a salvação em Cristo, você vai abrir sua boca e falar do Evangelho. Porque é por amor que você vai salvar vidas. Porque você entende que pessoas estão caminhando para a morte, estão caminhando para caminhos tortos. Se essas pessoas estão indo para caminhos tortos e errados, por que você está calado? Por que Deus nos chama para evangelizar? Por que será que Deus diz para a gente ir e pregar o Evangelho? Porque é justamente a verdade saindo de nossas bocas que vai fazer as pessoas enxergarem a verdade e serem salvas. Sabe? O que Deus quer é nos amar. Mas para Ele nos amar, para a gente entender esse amor de Deus, nós precisamos entender a nossa condição. Nós precisamos entender o pecado e entender a justiça de Deus. Lá em Provérbios 3, 11 e 12 diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Sabe, você tem um pai, uma mãe, alguém que cuida de você, em algum momento você escutou aquele puxão de orelha, né? A gente chama de puxão de orelha. Eita, tá puxando minha orelha aqui. Papai tá puxando minha orelha. Porque ele não quer que eu vá para aquele lugar. Por que será? Você já se perguntou? Por que no coração do seu pai e no coração da sua mãe existe esse cuidado de, ei, não vai, não faz isso, não usa isso, não vai por esse caminho, porque isso é amor. Sabe, quando a gente ama, a gente fala a verdade. E se a palavra de Deus é a verdade, nós precisamos anunciá-la. Não precisamos ter medo. Ok, eu sou cristã. Eu amo as pessoas, eu amo as pessoas. E é justamente por amá-las que eu preciso falar a verdade para elas. Mesmo que isso, porventura, venha a ser um incômodo. Porque se hoje eu conheço a verdade e eu pude me libertar de tantas coisas erradas que eu fazia, foi porque eu ouvi alguém dizer a verdade. Alguém falou da palavra para mim. Sabe? É como você vê alguém usando drogas, destruindo a vida, destruindo a alma, destruindo o corpo. O que você está fazendo por amor a essa vida? Nós precisamos fazer algo. Claro, não apenas falar, mas em atitudes fazer algo. Porque assim o amor de Deus será disseminado sobre a terra. E aí, eu estava falando aqui da conduta. Nós precisamos olhar para o que nós estamos fazendo. Lá em Gálatas 6,5 diz, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então, você é responsável por aquilo que você faz. A gente precisa entender isso. Porque se você vive numa posição onde você culpa a Deus, eu fiz isso, eu culpei a Deus de coisas que eu estava vivendo. E eu não entendi o meu sofrimento. Sabe, vivemos num mundo de aflições, vivemos num mundo onde jaz do maligno, onde o mal está à solta. O mal está à solta. Mas existe um caminho do qual você pode andar em proteção, do qual você pode reinar sobre o mal. Porque Cristo fez isso quando Ele morreu na cruz. Sabe, Ele reconquistou a autoridade perdida lá no Jardim do Éden. Jesus, Ele reconquistou, Ele tomou de volta e disse, aquele que crer em mim, que sou o Filho de Deus, vai ter a mesma autoridade. Por que será que Cristo curava? Por que será que Cristo expulsava demônios? Até os fariseus perguntaram isso, com que autoridade você faz isso? Porque até os fariseus reconheciam a autoridade que Jesus tinha. Você acha que Jesus adoecia? Você acha que Jesus ele tinha medo? Não, ele sabia quem ele era. Ele sabia a autoridade. E nós precisamos ser cristãos dessa mesma maneira. Porque o Espírito Santo de Deus hoje está em nós. Que é o mesmo.
de Jesus está em nós. Então nós precisamos entender essa autoridade para começar a viver a justiça de Deus e praticar a justiça de Deus na terra. Para entender a vontade dele. E para que a gente vença a força do mal, porque ela é nítida. A gente só não vê, né? Não vê que eu digo, não vemos Satanás, não vemos o diabo, mas vemos suas obras. Sabe? É um mal querendo consumir pessoas. Sabe? Quando eu vejo uma pessoa com depressão, quando eu vejo uma pessoa doente, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, e eu sei que existe o poder de Deus ali para curar aquela vida. Eu sei que a palavra de Deus ela é poderosa, porque essa palavra me salvou. Ela me salvou. Eu estava entrando já quase numa depressão. E essa palavra me salvou. Ela é vida. Eu acreditei nela e ela me salvou. Então, quando eu vejo pessoas nessa condição, eu vejo Satanás destruindo vidas. Eu vejo ele destruindo vidas. E nós que eu digo no geral, por falta de entendimento, perecemos, permitimos o mal. A gente fala, Deus permite o mal, Deus permite o mal. E nós? Será que não somos nós que estamos permitindo o mal por falta de conhecimento? Porque Deus, ele entregou o Filho dele. Foi o plano de redenção. Ele entregou o Filho e mediante a ele, nós temos o Espírito Santo de Deus agora morando em nós. Para fazer as mesmas obras, para fazer as mesmas e até maiores. Sabe, eu peço ao Senhor todos os dias que eu possa entender quem eu sou em Cristo. Que eu possa todos os dias renovar a minha mente para que eu venha experimentar da vontade de Deus, da plena vontade dEle. E sabe, eu estou no processo, estou caminhando, estou crescendo. Porque quando eu olho para a Débora de 2 anos atrás, onde eu baixava a minha cabeça, onde as definições alheias me deixavam triste, onde Satanás brincava com a minha cara. Ele brincava com a minha cara, sabe? Acontecia uma coisa, eu achava que era isso, não entendia, ficava em dúvida, chorava, sofria, ia pelas minhas emoções. Estava quase entrando numa depressão. Mas uma vez que eu descobri a palavra de Deus, a palavra do meu Pai, e uma vez que eu comecei a crer pela fé e a ter um relacionamento íntimo com Deus, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Então nós precisamos entender, sabe, que Deus ele é justo. E que nós precisamos praticar a justiça dele. Como Débora, conhecendo a justiça dele. Onde está a justiça dele? Na palavra que ele nos deixou. Eu quero ler um verso aqui para vocês, alguns versos, é em Romano 3, 22, 26. Diz assim, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Ai, que coisa mais linda. Qualquer pessoa, não importa, é sem distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, olha só o amor de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Ou seja, Deus ele enviou Jesus. Me diga uma coisa, tem outro verso aqui que fala, eu não sei se está aqui. Está aqui, em 2 Coríntios 5, 18, 21. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo.
Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Olhe só, aquele que nunca pecou. Agora eu lhe pergunto: Jesus, santo e puro, nunca pecou. O que é que ele tinha a ver com os pecados, com o erro de Adão e Eva, com o erro da humanidade, com a humanidade caída? Me diga. Deus ofertou Jesus e Jesus obedeceu, porque ele sabia que dessa forma iriam trazer muitos filhos de volta para Deus. Sabe, Deus ele criou as coisas, ele criou o mundo, ele nos criou para estarmos juntos. Para estarmos juntos. E sem dor, viu? Sem pecado. Então Deus, a vontade dele é que possamos provar daquilo que ele tem para a gente. Mas para isso nós precisamos conhecer. Sabe? Jesus, ele obedeceu a Deus para que pudéssemos ter a vida eterna. Para que hoje, eu, Débora, eu tenho a paz de Deus em mim. Sabe, às vezes eu estou em casa, assim, eu dou até aquela respirada assim funda de, meu Deus, que paz é essa? Que eu nunca, em nenhum lugar desta terra eu experimentei. Sabe, é ouvir a voz de Deus, é saber que Ele está perto de mim, é saber que em qualquer circunstância Ele está comigo, é saber que aqui na gravação desse episódio Ele está comigo, é saber que Deus é por mim, então quem será contra mim? É saber que Deus não quer que eu pereça. Ei, Deus não quer que você pereça. Se existe um sofrimento, Deus não quer que você pereça. Ele quer que você chegue no pleno conhecimento da verdade. Para que você seja forte e corajoso. Para que você reine sobre o mal. Para que você conheça a sua autoridade. Para que você conheça a sua identidade nele. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas para isso precisamos olhar para a sua palavra. Porque essa palavra é viva. Lá em Romanos 5, 7 e 8 diz assim: é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Eu acho interessante esse verso, porque diz assim: embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Se existe uma pessoa boa, existe uma situação da qual você precisa morrer, né? Entregar a sua vida para que aquela pessoa ali seja salva. Sei lá, vamos imaginar uma situação bem assim de filme. Você se colocar na frente de alguém que você ama, né? Aquelas cenas de filme. O pai ou alguém assim que ama muito aquela pessoa se coloca na frente, né? Na hora que alguém quer matar, aí se coloca na frente. Aquela pessoa está fazendo isso porque aquela pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que a ama. Mas olha só o que Deus fez por nós. Olha só o que Ele fez. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Sabe, o único caminho é Cristo. Somente Ele venceu a morte. Quem venceu a morte nessa vida? Quem? Me diga quem venceu a morte. Quem ressuscitou ao terceiro dia? Quem pode nos salvar deste mundo tão cruel, governado por Satanás? Quem pode? Sabe, é Jesus. É Ele. Muitas vezes olhamos para esse nome Jesus e pensamos, não, apenas uma figura religiosa, um líder. Ei, Jesus é o Filho de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Olha para a vida dele, busca entender. Sabe? Cristo expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou Lázaro.
sabe, veio nos mostrar o reino de Deus. Veio nos mostrar o próprio Deus e o seu caráter para conosco. Sabe, Jesus sentava na mesa com as pessoas, falando do reino, porque essa é a vontade de Deus. É que você sente na mesa, que você faça parte da mesa, que você entenda quem você é nele, que você receba o amor e o cuidado dele, de um Criador que é bom e justo, um Deus de ordem, que não faz conexão com o mal, porque a vontade de Deus é nos proteger do mal. Porque o Senhor nos livra do mal, Ele nos livra. É Ele quem nos livra, é Ele quando estende a sua mão e nos livra do mal. Sabe, Deus está o tempo todo querendo nos salvar. Todos os dias Ele quer nos salvar. Todos os dias Deus quer nos salvar. E quando eu olho para Cristo, é impossível não ver um Deus que ama a humanidade, porque Ele enviou o seu Filho. Ei, Deus enviou o Filho dele por nós. Você enviaria o seu filho? Não. Eu vou entregar o meu filho pela humanidade todinha. Aí você já imagina toda a qualidade de pessoas perversas que existem no mundo. Não, mas eu vou entregar o meu filho. Tem que ser muito amor. É um amor sem medidas, sabe? É um amor sem medidas, sabe? E Cristo está voltando. O tempo está passando. Nós precisamos conhecer a verdade antes que seja tarde demais. Precisamos ter um encontro com Ele. Precisamos encontrar a verdade. Para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para a gente, sabe? Quando Jesus ele estava já se despedindo dos discípulos. Eu amo ler os evangelhos, leia os evangelhos. É muito bom que você vai conseguir entender mais quem foi Cristo aqui na terra, em seu ministério na terra. E ele diz, estou indo para o Pai. Né? Eu vou para lá, mas eu vou preparar morada. Vou preparar morada. Nós vivemos as nossas vidas, sabe, como se não tivesse um propósito. Eu vou viver, eu vou aproveitar mesmo, eu estou aqui na terra, vou aproveitar, vou fazer. Não é assim. Existe um propósito. Nós temos um valor para Deus, Ele nos ama. Ele nos amou primeiro, sabe? Deus quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Não seja um filho desobediente, como alguns filhos são com os pais. Sabe, a desobediência sempre vai trazer consequências para as nossas vidas. Em nossa conduta, nós precisamos entender que quando nós obedecemos a Deus, nós temos como é que eu posso dizer? Eu vou ler esse versículo aqui. Gálatas 6, 7 e 9 diz assim, não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Mais às vezes que algumas pessoas podem achar isso. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Então, veja bem, tudo que a gente faz na vida, tudo é a lei da semeadura. Então, se você está fazendo coisas ruins para você e para outras pessoas, você vai colher isso. Deus não pode te dar um presente, algo bom para você, se você está fazendo coisas que não são boas e não são da natureza dele. Sabe, Deus recompensa os justos. Deus, ele recompensa quem faz as coisas corretas. Ele se agrada daquele que faz o que é certo, porque a natureza de Deus é correta. A natureza de Deus é justiça. Então, sabe, se você tem se perguntado sobre a justiça, sobre por que algumas coisas são assim, e aí eu, Débora, aqui vou ter a resposta de dizer para você porque algumas coisas acontecem de uma forma na vida de alguém, porque alguém morre, porque alguém adoece, eu não posso entrar nesse mérito, não posso. Mas Deus está vendo e Ele está vendo tudo.
Por mais que diante dos nossos olhos algo não seja justo, mas Deus está vendo, sabe? Os desígnios de Deus, eles são retos e justos. Então, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele vê aquilo que nós estamos semeando. E olha só, mas quem vive para agradar o Espírito colherá a vida eterna. E aí Deus nos chama para sempre fazer o bem, para fazer o que é correto. Se você é um filho de Deus, faz aquilo que o teu pai faz. Age de forma correta. Sabe, continua praticando o bem, porque isso faz parte da sua natureza, uma vez que você é uma nova criatura em Cristo. Continua praticando o bem. Como vamos vencer o mal? Como vamos vencer o mal? Praticando o bem. Deus nos chama para amar os nossos inimigos. Até porque lá em Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne. Não é contra a carne. Você olha para aquela pessoa e você tem raiva daquela pessoa. Sabe, não é contra a carne, mas são hostes, são potestades, são espíritos malignos que envolvem aquela vida, porque aquela vida não tem o Espírito Santo de Deus, porque aquela vida não conhece a palavra. Aquele que conhece a palavra, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, vai andar como Cristo andou, vai andar fazendo o bem, porque Ele nos diz isso, se não está praticando bem, tem alguma coisa errada. Sabe, nós precisamos praticar o bem e Deus nos convida para isso. Então, eu sempre falo aqui, pratique o bem e se alguém está fazendo algo de errado, ore, peça sabedoria ao Senhor e entenda que a justiça de Deus, ela é real. Descanse nisso, porque o Senhor é poderoso. Assim como eu comecei aqui no início do podcast, eu falei, assim como Deus criou o mar tão belo, o mar não é apenas belo, existe uma ordem nele. E o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus santo e puro. Santo e puro. Então nós precisamos entender que a justiça de Deus é real. E que diante do pecado, o que Deus quer quando Ele vê uma pessoa que está em pecado? Ele quer que aquela pessoa se arrependa. Porque há perdão para todo aquele que se arrepender. Uma vez que você se arrepende, Deus te recebe, porque Ele é misericordioso. Mas se você quer continuar vivendo no pecado, a Bíblia também diz que você vai colher aquilo que você está plantando. Vai ser justo para todo mundo, vai ter justiça para todo mundo. Não se preocupe se está sendo de uma forma com a pessoa, com outra, não. Faça a sua vida diante de Deus, porque Ele é justo e Ele vê todas as coisas. Sabe, que nós possamos descansar a nossa cabeça num travesseiro. Entendemos que vivemos para Deus e que Ele é justo e fiel. Sabe, Deus vê todas as coisas, eu descanso nisso. Ah, Débora, como é que você lida quando uma pessoa faz mal a você? Hoje, com o entendimento da palavra, eu posso às vezes ficar assim, vir uma tristeza, eu ficar mal, porque eu sou de carne e osso. Mas depois eu começo a orar e o Senhor fala que eu não preciso ter raiva das pessoas. Se uma pessoa, por exemplo, me calunia, me caluniou, falou uma coisa que eu não sou. Bom, Deus sabe quem eu sou, ok. É melhor Deus saber quem eu sou, né? Porque as outras pessoas vão falar, as pessoas vão falar. Mas eu vou ter raiva das pessoas que falam? Não. Porque aquela pessoa, ela está vivendo diante de Deus. Talvez não tenha consciência, mas Deus está vendo, porque a Bíblia diz aqui que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, se você fofoca de alguém, pare, porque Deus está vendo isso. Isso não está edificando nem a sua vida, nem a vida da outra pessoa. Se você está praticando alguma coisa que não é correta, preste atenção, porque Deus está atento olhando para isso. Ele está olhando para tudo. Ele é justo e fiel. Descansemos nisso. Descansemos na justiça de Deus. E sobre o pecado, a gente precisa entender que o pecado é a desobediência a Deus e que nós temos perdão nele. Ele é fiel para nos perdoar e que a gente possa andar perto do Senhor, sabe? Perto dele. Se ele é justo, nós somos justificados em Cristo nele e andamos também praticando a justiça, fazendo aquilo que a sua palavra diz. E isso é proteção para a gente, amém? Bom,
É bem profundo esse assunto. Mas foi o tema que o Espírito Santo me deu e eu creio que, de alguma forma, essa palavra vai chegar no seu coração, vai te despertar, vai te fazer querer buscar mais, sabe? Entender a justiça de Deus, entender o pecado no mundo e entender quem você é aqui na Terra, amém? Bom, o podcast Deus e Débora fica por aqui e até a próxima, em nome de Jesus.